Bom, pessoal, quais são os maiores cuidados que qualquer iniciante, quais são os cuidados que qualquer pessoa que está começando agora, ela tem que ter para ter sucesso em relação à fala? Eu sempre tenho conversado com vocês e falado da questão da elegância na fala. Que não importa quem seja a pessoa que esteja falando, mas se ela sabe falar de uma forma elegante, uma forma que chame a atenção, que ela saiba falar, então é uma das artes, é uma das ferramentas da homilética, é ensinar você a falar de uma forma elegante. É você tentar transmitir a mensagem da palavra de Deus, a mensagem empregada, com elegância. Então, aí eu volto a dizer para você: todas as pessoas que se disponibilizam a subir em púlpito para falar, eles teriam que ter a obrigatoriedade de se preocupar com a sua postura na fala diante das pessoas. E vivemos em uma sociedade que as pessoas que querem falar, mas não querem se preparar. Querem falar, mas não querem estudar. Querem falar, mas não querem o ar de poder estar ali estudando, se preparando e tendo uma vida de estudo, de preparação, etc. Então, existem cuidados importantes que todos os iniciantes, independente de quem seja, ele tem que ter. Então, na minha introdução aqui da nossa aula de hoje, você já sabe como que é, eu apresento o nome de vocês, depois leio, falo um pouco do conteúdo, respondo, falo o conteúdo e respondo, e eu tento atender o máximo, principalmente quando são alunos que estudam conosco, pessoas que nos acompanham, e também é gratuito, e a única coisa que eu peço é que você se inscreva no nosso canal, Teologia ao Alcance de Todos, e também você possa se inscrever nos nossos canais parceiro, formação de pregadores, no meu pessoal. Bom, partindo desse princípio de preocupação que nós temos que ter, então é muito importante que todo ministrante, todo pregador, todo pastor, ele deve observar iniciativas para que ele possa desenvolver melhor sua fala, desenvolver melhor a sua comunicação, desenvolver melhor no púlpito na hora de falar. Então, vencer medos, vencer a timidez e vencer esses gigantes que se levantam perante nós é muito importante. Estamos vendo aí uma série, uma gama de pessoas, de pregadores e pessoas que se arriscam em falar em público, na realidade é muito arriscado, sem nenhum tipo de preparo, aí eles começam a ter decepções, porque as pessoas hoje não aceitam ouvir qualquer coisa, as pessoas não são mais fáceis de serem enganadas como elas eram antigamente. Então, hoje exige essa preocupação da forma de qualquer pregador, não importa quem você seja, na forma de falar, entendeu? Então, para mim, falar bem, não importa quem seja. Se ele falar bem, a sua mensagem vai ser mais esclarecedora, vai chamar mais a... Ele falando bem, ele pode trazer grandes mensagens, porque ele sabe fazer todo tipo de colocação mensagem, tá bom? E hoje eu vou apresentar, quando eu estiver conversando com vocês, eu vou mostrar aqui uma pessoa que é uma referência para mim. Eu tenho acompanhado ele, um pregador novo, um menino novo, mas ele usa toda a regra de oratória, sabe usar, sabe deixar ser usado por Deus e é um grande homem, tá bom? Então, partindo desse princípio, é muito importante que todo orador, todo pregador, qualquer pessoa, qualquer um que tenha a vocação, o desejo, o anseio de estar em um púlpito ministrando a palavra de Deus, ele tem que ter um cuidado. Tem que ter um cuidado na hora de iniciar a mensagem. Ele tem que ter, quando ele vai iniciar a mensagem, ele tem que saber que o seu sermão, ele tem que procurar ao máximo atingir as pessoas que ele está. Gente, eu repito isso aqui sempre. Quando você vai iniciar uma mensagem, você tem que ter a iniciativa e saber que o seu sermão tem que atingir o máximo de proveito na hora de você transmitir. Uma boa introdução, ela é um sucesso. Será um sucesso na sua pregação, na mensagem. Você vai ficar
lembrado, mas uma bela uma introdução que possa marcar um assunto que você estudou sobre aquele assunto, e na introdução você já chamou a atenção daquilo que iria vir no seu conteúdo. Por exemplo, essa semana eu falei na nossa igreja, em Éfeso 3, e eu dei a introdução e eu falei sobre problemas que tinham na Ásia, para entender o conceito, porque Paulo falou aqueles assuntos, precisava voltar um pouco na época de Éfeso para poder entender esse conceito do que Paulo transmitiu em Éfeso capítulo. Então, uma boa introdução ela fica marcada. Então, eu tentei chamar a atenção na introdução, tive a iniciativa para que eu pudesse saber iniciar bem o meu sermão para que eu pudesse tirar o máximo de proveito na hora da mensagem. E quando eu repito isso sempre, e não vou parar de repetir. Quanto mais você usar a mensagem mecânica, vai ser um problema, principalmente na nossa era que nós estamos hoje. Nós estamos na era digital. Então, todo mundo filma, grava, marca. Isso aí, o que, que acontece? Quando você começa a ter aquelas introduções mecânicas, aquelas decorelas de introduções, aquelas compilações de introduções, hoje não funciona mais. Cada público é um público, cada situação é uma situação, cada povo é um povo, cada lugar que você vai é um lugar, então exige, eu oriento você a evitar, para que você tenha sucesso na sua mensagem, logo na iniciativa, logo na introdução do seu sermão, não faça aquelas mensagens, aquelas introduções mecânicas, que todo mundo sabe onde ela vai. Isso é muito importante na sua introdução, quando você estiver iniciando. Outro ponto importante ainda, dentro dessa característica, para que você tenha entendimento e tenha mais sucesso, e principalmente na fala, da questão da criatividade, tá bom? Sempre crie estratégias conforme o tipo de pessoas que você vai ministrar. Eu tenho conversado com alunos, pessoas jovens, adolescentes, pastores, cada um em idades diferentes, ministrações diferentes. Tenho viajado muito, falado para pessoas de todas as idades e entendendo. Depois, quando eu entendi esse conceito de criatividade, eu pude fazer assim. Antigamente eu falava para crianças e trazia uma mensagem para adultos. Eu falava para um culto onde só tinha jovens e eu trazia mensagens que não tinha nada a ver com o cotidiano que eles viviam, nem com a situação ali do momento. Então, isso é constrangedor, porque às vezes você não tem sucesso na sua mensagem e você não é culpado, né? Na realidade, a sua falta de experiência faz que aquilo aconteça. Mas em meio ao que nós estamos vivendo hoje, essa questão da criatividade, para cada público, você tem uma forma de se direcionar para essas pessoas. Eu estou sendo claro? Por exemplo, não fale, se você vai falar para criança, você vai ter que baixar o nível e falar uma linguagem que as crianças entendam. Esse é o problema, que às vezes nem pai, nem mãe, nem filho, nem as pessoas querem conversar com criança com linguagem de adulto, não tem sucesso, é incomunicável. Na pregação é da mesma forma. Se você vai falar para adolescentes, da mesma forma. Eu vou falar o mês que vem para adolescentes. Que eu tenho que trazer mensagens, trabalho diretamente com a identidade dos adolescentes, não bíblica, mas que tenha o direcionamento para o adolescente jovem. Então essa estratégia da iniciativa da tua pregação, ela é muito importante, tá bom? Ela vai ser o diferencial. Por exemplo, vou dar aqui um exemplo para você. Um culto de ceia tem que ter uma mensagem, sabe? Corpo de Cristo, um culto evangelista, mensagem criança, criança, adolescente, mensagem para adolescente. Sendo claro, você vai ver a diferença. Num culto de formação teológica, num culto fúnebre, que tipo de sermão usar? Uma das maiores mensagens que eu já preguei foi num culto fúnebre. Uma grande mensagem. Foi num culto fúnebre. A presença de Deus foi marcante. Então, mas a mensagem, qual foi a mensagem? Sobre a vida. Então, essa criatividade ela vai fazer toda uma diferença para você. Hoje eu entendi isso. Então, esses dias eu falei para jovens, adolescentes e tive uma reunião de obreiro e uma pessoa me acompanhou. Ela falou: interessante, você falou para adolescente e falei na linguagem, falei para jovens, falei
na linguagem. Falei para obreiros, em uma reunião de obreiros, falei, se estiver ministrando aulas, uma linguagem. Quando eu estou dando palestra para casais, eu estou usando aquela linguagem usando a estratégia conforme o tipo de pessoa que eu estou ministrando. Esse é o problema que muitas pessoas, lembro nas aulas passadas, estudam bem, preparam sermões lindos, mas não se preocupa com o nível das pessoas. Aí você fala, mas como é que eu vou saber? Por exemplo, às vezes você é convidado para um trabalho, você tem que saber o trabalho. Se você chega num lugar, você tem que ter aquela experiência de púlpito também, olhar e verificar qual é a divisão, se a igreja é heterogênica, se a igreja tem gente mais jovem, tem gente mais velho, meia idade, qual é o tipo que tem ali para. Então, por isso que falar bem é você falar de uma forma que as pessoas te entendam. O grande problema é que as pessoas chegam no culto e não lembram daquilo que foi transmitido. A mensagem foi boa, foi bacana, mas não lembra. Flexibilidade, o jogo de cintura na hora da mensagem é muito importante. O entusiasmo. Agora, tem algo que me chama a atenção, gente, que me fez ser. Eu sou nordestino, pernambucano, e tem um estilo assim, eu gosto muito eu aprendi a naturalidade. Eu procuro usar o máximo da minha naturalidade, ser verdadeiro, usar as minhas palavras, sabe, em palavras, e da forma de agir. Tento ser eu, não sendo outra. Eu tento evitar vocabulários que eu não use, que eu não sei, e não deixo o meu estilo, aquele meu estilo nordestino, aquele jeito de falar, sabe? Coisas que eu não negocio. E uma delas é na pregação. Quando eu comecei, eu quis mudar um pouco e não ser natural. E hoje eu tento ser natural do meu jeito, do que eu sou dentro da mensagem, em qualquer lugar ou que eu seja convidado, bom? Isso é muito importante dentro de cuidados que qualquer ministrante ou qualquer pessoa tem, tá bom? Outro ponto que eu falei, que eu sou fã, é a questão além da flexibilidade, de você ter a segurança daquilo que você vai falar, você ter fé sobre aquilo, você acreditar e que a palavra que você está pregando, a palavra de Deus, o Espírito de Deus, possa direcionar você em relação a todo aquele tempo. Eu tenho sofrido muito. Eu acredito que também é a questão do tempo. Às vezes preparamos mensagens, você tem a disposição de pregar e vai pregar, às vezes te dão 20 minutos, 10 minutos, dou uma semana aquele sermão. Te dão tão. E a prioridade da palavra não existe prioridade na palavra. Aí você às vezes faz o quê? Você transmite a palavra de Deus rápido, sabe? Porque tem pouco tempo. Você não dá aquela atenção devida porque foi dado 10, 15, 20 minutos. Você preparou tão e você pega e acelera. Não faça isso. Transmita com entusiasmo a palavra. Não transmita com pressa, não. Eu transmiti muito com pressa. Eu queria demonstrar o máximo. Com licença aqui. Eu queria demonstrar o máximo de conhecimento, mas aí ninguém entendia. Era muito ruim. Quando Paulo escreve aos capítulo 14, 40, ele frase não importa de qualquer pessoa, mas faça-se tudo decentemente, com ordem. Com ordem, olha, gente, nem todos foram chamados grandes pregadores, tá? Porém, que são chamados, você que sabe disso, você tem que exercer o seu ministério de pregação. Então, isso exige que você estude bom naquilo que você tanto ama, tá bom? Então, falar bem, pregar bem é falar bem. Ser um bom pregador é uma pessoa que fala. Pode observar. Eu vou agora, ver como é que eu vou atender vocês um pouco e volto a dar continuidade à nossa aula de hoje, tá bom? Só aqui no Instagram. Deus abençoe Fabiano, Deus abençoe Jonathan, Damastor, a paz, Jorge Freitas, Deus abençoe Rodrigo, Histologia, Deus abençoe Joaquim, Deus abençoe doutor Rodrigo, doutor Carlos Guimarães, obrigado. Igor, gente, toda a galera do Instagram, Deus abençoe, muito obrigado a todos. Bom, vamos agora atender aqui a o que é que vocês estão falando aqui. Todo mundo aqui já compartilhou, já está em como é que vocês estão aqui. Ok, tô vendo aqui, tá, gente? Marcelo, ok, Ayrton. Vou falar uma coisa para você. Só se vence a timidez, todo mundo é tímido, enfrentando, bom? Mas frente à timidez, estudando, lendo, orando e treinando.
tá bom? Por aqui é melhor, divulgador do curso, por aqui é melhor, é verdade. Pessoal que está no Instagram, que quiser estamos simultaneamente em todas as nossas, eu mostro na tela, o pessoal do Instagram segue ver, tá? O pessoal, Deus abençoe, moro no Amazonas, já dei um like. Alan Freire, Deus abençoe, muito obrigado. Compartilha essa live aí para os do Amazonas. Marcelo, boa salvação. Rapaz do Ciniele Freire, Maragogi, ligado na live abençoada. Deus abençoe de Maragogi. Compartilha essa live para que a gente possa estudando a palavra do Carlos. Estou ligado aqui, Taquara, Bahia, Isânia, Paulo. Amém. Bom, gente, nós estamos hoje tratando muito importante. Vou mostrar, o pessoal do Instagram puderem ir para. Eu vou mostrar aqui, eu vou mostrar isso para terça-feira, usar o máximo do tempo hoje falando, que eu vou mostrar para uma das maiores referências, estilo de mensagem, que sabe usar a voz e sabe falar. Mas qualquer coisa eu já inicio aqui. Coloca aqui na Paulo Conceição, obrigado de uma forma toda especial. Eu vou apresentar para vocês aqui. Quero, na realidade, olha gente, todo mundo que está no Instagram, tenta ir para o canal Teologia ao Alcance de Todos, ou tente ir no canal Formação de Pregadores, que eu vou assistir com vocês agora. Para mim, uma das maiores referências, sabe usar som, sabe falar. Achei um vídeo bacana, o vídeo dele sensacional. Eu quero apresentar. Ele é um exemplo. Ele já dorme, mas foi um jovem fenômeno, desenvolvido da retórica, da homilética, apresentar para que como é lindo ver alguém falar. Eu quero ver e assistir, tá bom? Você viu, gente? Vamos lá. O diabo quis vencer Davi através do adultério. Minha oração! O diabo fez Davi deixar de ir para a guerra e ficar no... Pera ainda. Pessoal do Instagram, por favor. Tá o que aqui? Eu vou ver se vai estar saindo aí. Tá? Bom, gente, Pai do Senhor a todos vocês. Eu vou aqui agora assistir com vocês. Pregador, para mim sabe usar a voz, sabe ter iniciativa, pregação, sabe usar criatividade, sabe usar flexibilidade, entusiasmo, sabe usar naturalidade na mensagem, ser natural, segurança nas palavras e uma disposição e uma demonstração de preparo sem igual. Eu vou mostrar aqui. O nome dele é Pastor Salles. Um menino novo. Para mim, a nossa geração precisa dele. De mensagens pregadas como ele. Estou assistindo algumas mensagens dele. Bom, se ele tivesse vivo hoje, seria hoje uma das maiores referências, não só da Bahia. Talvez o som não esteja muito bom. Eu quero que vocês falem aí, tá bom? Eu vou aumentar o máximo, mas o som não é muito. Um momentinho só, pessoal. Bom, gente, Deus abençoe. Deus abençoe. Jailton, peguei agora. Bom, Deus abençoe a tudo. Bom, gente, dá acompanha comigo aqui. Vocês falem se estiver bom, mas na realidade, tá bom? Então vamos ver como uma mensagem. Eu vou essa semana mostrar bastante algumas mensagens dele e eu quero que vocês olhem que grande mensagem pregada. Que lições eu tirei para mim. Pessoal que está no Instagram, nós vamos assistir agora uma referência, Pastor Salles. Olha só como ele usa agora. Jesus foi o maior de todos os ministérios da Bíblia Sagrada. Ministério maior que o dos anjos, maior que o dos sacerdotes, maior que o dos reis, maior que o dos profetas. Só que como todo ministério para nascer é preciso de uma dor de parto, de um período, de um teste, de uma fase, de um processo, de um funil, Jesus, mesmo sendo Filho de Deus, não se priva desse privilégio de ser testado e se mostrar aprovado para tal. E no capítulo de número 4 do Evangelho de Mateus nós vemos Jesus sendo transportado para dois lugares distintos por duas pessoas distintas. A primeira pessoa que ele transporta é o Espírito, e o Espírito Santo leva ele por um caminho conhecido, um caminho que ele mesmo trilhou por gerações com homens que fizeram história e se tornaram heróis, que marcaram o seu tempo e nunca mais foram esquecidos. O Espírito Santo está levando Jesus por um caminho que ele trilhou algumas vezes com Israel, por um caminho que ele trilhou algumas vezes com Moisés, por um caminho que ele trilhou algumas vezes por Elias. O Espírito Santo está levando Jesus ao deserto.
Na oportunidade de o diabo transportar o mesmo, o diabo não lhe leva a um lugar como o deserto, o diabo lhe leva para o monte, para o cume, o pináculo do templo, a parte mais alta do templo de Herodes, o templo de Salomão. O pináculo do templo, quando Jesus foi transportado para ali, a proposta do diabo era descer com o seu ego, porque o pináculo ficava justamente de frente para o altar, e era um dia de sacrifício. Lá embaixo, os sacerdotes estavam matando seus cordeiros, e Israel se enfileirava para cada um oferecer o sacrifício pelos seus pecados. Em cima do pináculo do templo estava a solução absoluta para o que... Deixa eu parar aqui, gente, só para falar. Vocês entenderam até agora o tom de voz, a introdução do Salles. Olha que prega para os pastores com muita classe, muita tranquilidade, com muita ousadia o dialeto, a expressão, a voz, o domínio. Olha a multidão, olha a forma que ele está iniciando. Um menino, eu acho que aí não devia ter nem 22 anos, comenta. O pecado de toda aquela gente estava a solução absoluta para a morte de todos aqueles animais. E a proposta do diabo é: olhe para baixo. Lá eles estão sacrificando e você é o sacrifício absoluto. Lá está os seus crucificadores e você tem uma chance de acabar com tudo isso agora. Se você se lançar do pináculo do templo e aquela multidão lá embaixo perceber que um anjo segura as suas mãos e você não se machuca, todo mundo vai se dobrar. Os sacerdotes não irão mais crucificar você. O diabo está tentando oferecer a Jesus uma chance de se desviar do caminho do sofrimento. O que o diabo está tentando banir através dessa proposta, ele está tentando banir a coroa de espinhos. Ele está tentando banir o Calvário. Ele está tentando banir a crucificação. Ele está tentando banir o açoite. Ele está tentando banir a via dolorosa. Ele está tentando impedir os momentos de Jesus no Getsemane. O diabo está oferecendo a proposta de tirar o fôlego. O diabo está oferecendo a Cristo a chance de se tornar aquilo para o que ele veio se tornar, sem passar pelo caminho da solidão, sem passar pela traição de Judas, sem passar pelo cálice amargo do sofrimento, sem enfrentar o abandono de Deus na cruz do Calvário. Que mensagem é? Olha, gente, particularmente falando, eu não tenho essa oratória para olhar para trás com a facilidade que esse jovem pregador, tanta vocação, olha que habilidade. Não, ficar impressionado com o nível do conteúdo que ele está trazendo. Olha a sua mensagem. Mas é incrível, Jesus como um bom exemplo de ministério, tendo a chance de pegar o atalho e chegar mais rápido nos seus objetivos, ele prefere abrir mão e vir caminhando 3 anos e meio nas estradas do sofrimento, sendo perseguido, sendo caluniado, sendo rejeitado pela multidão que ele mesmo ajudou. Ele prefere trilhar a via onde o escárnio e a zombaria pública lhe feririam a moral, porque Jesus sabe que ministério, para ser ministério de impacto, tem que passar por essas vias. Ministério para influenciar a sua geração tem que viver esses momentos. Os ministérios que não passam pela via que Jesus passou, a via do sofrimento, dificilmente conseguirá marcar a via do sofrimento. Precisamos de mensagem sim para essa geração. Sua geração, nós estamos vivendo, e você há de admitir comigo, estamos vivendo a era dos atalhos. Há facções religiosas, repartições que já vendem diplomas pastorais por 100, 150 reais. São os atalhos. Cantores que começam a aprender a colocar a voz no sextavado e no oitavado, aprendem a fazer contralto, soprando e falsete, e ainda não tem nem as marcas do sofrimento do seu ministério, mas a gravadora aprecia o seu tom, lhe patrocina, e do dia para a noite está o cantor apresentando seus números para multidões. São ministérios
Esta noite a minha mensagem não é para a classe que entrou aqui na primeira linha, não é para essa classe não. Esta noite minha mensagem é para os pastores que têm a conta gorda. Esta noite minha mensagem é para aqueles que entraram aqui se sentindo os últimos da fila. Para aqueles que estão trabalhando em campos difíceis, vivendo momentos de solidão, onde só Deus pode ser o seu sustento. Deus trouxe aqui para dizer para você, obreiro, Deus está te levando pelos caminhos da excelência. As suas lágrimas não serão em vão, o seu sofrimento não será vão. Deus está permitindo que você escreva no caderno da sua história com letra de sangue. Sabe por quê? Você não nasceu para ser mais um, você não nasceu para fazer número no ministério, você nasceu para escrever o capítulo 11 de aos Hebreus. Você é o maior que Deus chamou para colocar o Brasil de joelhos aos pés da cruz de Jesus. Você viu o momento que ele foi aumentando a voz? Todo mundo, ele trouxe todo mundo com ele. Os pastores do púlpito e a igreja, toda a igreja na nave. Todo mundo. Olha que você vem construindo no seu sermão. O pináculo do templo, olha aqui. Ficava de frente para o altar dos sacrifícios e media cerca de 45 metros de altura. É a parte mais alta do templo. A parte onde você é visto com facilidade. A parte onde você aparece. A parte onde todos os olhos se enxergam. Eu vou dizer uma coisa para você. O Espírito de Deus nunca vai levar ninguém para o pináculo. Porque pináculo é lugar de suicídio ministerial. Você vai ver na Bíblia alguns lugares que Deus andou passeando com homens que fizeram história. Eu vou mostrar para você. Jesus, ele levou para o deserto. Ezequiel, ele levou para o vale. Davi e Elias para a caverna. Jonas para o vento do peixe. Daniel para a cova dos leões. Sadraque, Mesaque e Abednego para formar na aquecida 7 vezes mais. José para a prisão. Jeremias para a casa do oleiro. E o diabo percebe o seguinte: não posso levar ele para nenhum desses lugares, porque deserto é lugar de vitória sobre a carne, vale é lugar de experiências com Deus, caverna é lugar de esconder talentos, dentro do peito é lugar de arrepender profundamente, cova dos leões é lugar da proteção de Deus, fornalha é lugar de livramento através do quarto homem, prisão é lugar de oportunidade, casa do oleiro é lugar de transformação, mas pináculo é lugar de suicídio. Diga para alguém do seu lado: aceite o sofrimento. Diga para ele: aceite. Pináculo é lugar de sofrimento. Aceite o sofrimento. Olha o teor da mensagem. Gente, é muito sério. É esse tipo de exposição, sermões. A minha oração é que Deus dê à nossa geração pregadores como Mário Salles, com mensagens como essa. Aceite a dor, deixe Deus te levar, deixe Deus te mover, deixe Deus passear contigo. Vocês observaram que toda a oratória, primeiro o púlpito foi contagiado e depois todo foi contagiado, convencido, a palavra em coração. Depois acontece com a nave. Todas as vezes que os demônios quiseram destruir alguma coisa, os demônios levavam essa coisa para lugares altos. Você está vendo, ó? O sermão dele está lá. Ele está seguindo o sermão e isso é bonito. E quem consegue preparar um sermão, estudar um sermão, analisar um sermão e depois de tudo conseguir colocar ele em prática usando a voz. Olha como ele usa. Na Bíblia, quando o diabo quis vencer Davi através do adultério, o diabo fez Davi deixar de ir para a guerra e ficar no pátio do palácio. Pátio é lugar alto. Quando o diabo quis destruir a vida de Judas, o diabo lhe ofereceu uma corda e a oportunidade de se enforcar. Senhores, ninguém se enforca no chão. Para se enforcar, tem que estar no lugar alto. Quando o diabo entrou nos portos lá, no território de Gadara, eles estavam na montanha e se suicidaram lá de cima. Vou dizer uma coisa para você: tem muita gente querendo subir o topo da
Olha, gente, olha a diferença, pessoal, do reteté, da bagunça, da falta de mensagem, da falta de. Mas olha só, até mesmo na hora dele esperar a presença de Deus se para, a igreja sente para ele poder dar sequência no sermão. Olha só. Estás aqui, Senhor. Tem ministro que só quer viver de vento em polpa, de vitória em vitória, de medalha em medalha. Mas você tem que entender, meu filho, sonhador, ele tem que aprender a viver vida de altos e baixos. Ele tem que aprender a se comportar nas montanhas e tem que aprender a se comportar no vale. Quando Israel entrava na terra prometida, Deus disse: a terra que o Senhor teu Deus te dá é terra de montes, lugares altos, e é terra de vales profundos, lugares baixos. É um dia você pegando uma pedra e derrubando o gigante, levantando a cabeça dele e passando pelo corredor da cidade, como as bichas gritando: ó, Davi matou seus milhares, Davi matou seus milhares, Davi matou seus 10 milhares, Davi venceu o gigante. E outro dia você tem que aprender que essa fase vai acabar. Você vai ter que se encontrar na caverna, cercado de um monte de delinquentes, porque senão vai ser morto pelo rei que você ajudou a se libertar de demônios. É um dia profetizando e descendo fogo do céu, matando os profetas de Baal. E é outro dia debaixo do zimbro, sem força nem para levantar, dizendo: me mata, eu prefiro a morte. É um dia pregando e a cidade inteira jejuando, até os animais. E é outro dia debaixo de uma boboreira dizendo: não quero mais viver, meu ministério não tem mais sentido. Paulo marcou sua geração, mas o mesmo Paulo que disse: tudo posso naquele que me fortalece, pelo mesmo que lá na frente disse: miserável homem que sou, quem me livrará desta morte? Gente, sensacional. Coisas que só a eternidade revelar. Eu estou sentindo Uma retórica, uma oratória, usa uma linguagem, ele consegue convencer a multidão que tem a sua reta, outra multidão que está à sua frente. Você vai entendendo e tudo ele vai trazendo a mensagem com graça, com muito dessas pregadores que a nossa geração, ensinadores de mestres que tem um compromisso com a palavra. Salles tem mensagem espetaculares para multidão, com um conteúdo sensacional. Amanhã, o áudio, realmente, o áudio está um pouco baixo, original, gravado. Eu não procurei, talvez deva ser um pouco conteúdo, mas fiquei muito satisfeito para uma forma e ele se esforçou. Para você ver que é uma pessoa que passava 1 minuto transmitir. É exatamente esse pregador de Deus e mulheres, tá bom? O áudio está baixo, pregação é a mensagem mesmo, tá? O microfone tá baixo? Som. Som. Tá normal aqui. Vou aumentar um pouquinho para eles. Pronto. Ok. Melhorou o som? Vê se o som melhorou aí, pessoal. Jonathan Messias, vê se o som melhorou. Michele, boa noite. A paz do Senhor, boa noite. O nome dele é Salles, viu? Na terça-feira eu já separei uma outra para mostrar para vocês que eu fiquei assim encantado com a forma dele apresentar a pregação em Coríntios, a exposição. Eu vou mostrar uma introdução dele, que é de qualquer um. Gente, eu não estou mostrando, eu estou mostrando gente pentecostal, que sabe falar, tá? Então, vale a pena, tá bom?